queridos amigos, agradeço estarem aqui comigo hoje para celebrar a vida de Patrick Bloom. Às vezes, Patrick Bloom e eu vínhamos até aqui caminhando ao longo do rio Tâmisa, e a última vez foi em dezembro passado, antes do Natal, quando ele tomou uma mullet wine. Ele adorava isso. Patrick faleceu no dia 15 de fevereiro em casa, depois de uma longa doença que enfrentou corajosamente. E foi cremado no dia 7 de março em Kingston Crematorium. No serviço, apenas eu estive presente. Foi muito triste, mas eu quero acreditar que agora ele está num lugar melhor e sem mais sofrimentos. Então, hoje é um dia muito especial para lembrarmos dele, das marcas que Patrick deixou nas pessoas, amigos e colegas de profissão, que conheceram em tantas etapas de sua longa e extraordinária vida. Dos seus feitos como jornalista, como humanista, alguém que se preocupava com as pessoas, com as injustiças sociais e participava das lutas coletivas. Depois eu vou ler alguns pequenos textos de alguns de seus colegas jornalistas que me enviaram desde Portugal para serem lidos aqui hoje, porque não puderam estar presentes como vocês. Patrick foi também um homem sensível, romântico, algo boêmio e hedonista, rebelde, que sabia cultivar amigos e se apaixonava facilmente e perdidamente, assim como eu. Nosso encontro foi feliz, acredito, duas almas parecidas que se encontraram finalmente e tardiamente. Patrick se casou 4 vezes e eu me casei pela 3ª vez com ele. Desde criança, já experimentava muitas aventuras. Um menino nascido na periferia de Paris, filho de Robert Bloom. Vocês viram algumas fotos que realmente comprovam essa longa vida em etapas completamente diferentes. O Robert Bloom, seu pai, era um intelectual judeu austríaco envolvido com teatro. Diz que ele era diretor de teatro da época da República de Weimar, porque quando o Patrick nasceu, ele já era uma pessoa de 60 anos. Ele estava escapando do nazismo e filho de Suzanne, uma proletária francesa, anos mais jovem que o Robert. Quando o pai de Patrick morreu, ele era ainda um menino. E aconteceu algo que mudou sua vida. Apareceu Adelbert, meio-irmão de Patrick, por parte de pai, já adulto e diretor de uma escola de meninos, boarding school, como dizem aqui, perto de Reading, nos arredores de Londres. Então, Patrick veio estudar nesta escola, e a convite do irmão. Só que ele não falava uma palavra de inglês. Vocês podem imaginar como deve ter sido difícil para a criança, o menino Patrick. E sua vida seguiu sempre um pouco assim, uma mistura de desafios, coragem e rebeldia. Pois, passados uns tempos, Patrick, apesar de estudioso e inteligente, teve notas muito baixas de propósito nos exames de final de ano escolar, para poder, desta maneira, voltar a Paris, para sua vida, para sua família e seus amigos de working class. Porque seu irmão Adelbert havia dito a ele, em algum momento, que se ele falhasse nos exames, teria de voltar à França. Patrick passou por muitos períodos e situações, entre idas a Swinging London e voltas a Paris algumas vezes em sua juventude. Houve até um momento em que foi cabeleireiro de uma famosa chain de Paris. Ele me disse que era uma chain chamada Assange, que existe até hoje. Frequentado por pessoas, imagine, como Brigitte Bardot, segundo ele. Naqueles conturbados e loucos anos da Nouvelle Vague e o maio de 68. Até finalmente se estabelecer e entrar para a universidade na Inglaterra, para a alegria de seu irmão Adelbert, que não aprovava essa vida errante de cabeleireiro.
que aparentemente ele gostava tanto. Vocês sabem que o Patrick era tudo. Ele era muito ligado também à estética, à beleza. Então ele gostava dessa história de ser cabeleireiro, daquelas mulheres lindas que apareciam naquela época, nos anos 60, né? Tem umas fotos dele com secador. Tem fotos dele nesse tal Assange. Patrick fez literatura inglesa, depois um Master em Latin American Studies. Ambos em Colchester, Universidade de Essex. Depois, ele e sua esposa, nessa altura, Elizabeth, que esteve aqui um pouquinho, vocês devem ter conhecido, visto. A loira? É. Passaram um tempo na Argentina, entre 1974 e 1975, num período perigoso da pré-ditadura. A esposa dele, na altura, Elizabeth, ela também envolvida, os dois em política, ela foi fazer uma pós-graduação em ditaduras latino-americanas, algo desse tipo. E ele acompanhou. Ele conseguiu seu primeiro emprego como jornalista em uma prestigiosa revista de negócios chamada Middle East Economic Digest, MEED, por volta de 1976, quando ele e sua segunda esposa, a Elizabeth, se mudaram para Londres. Depois, Patrick trabalhou para o Labour Weekly, o jornal do Partido Trabalhista, antes de conseguir o posto no Financial Times, em Viena, por volta de 1983. Patrick Bloom era conhecido como um jornalista anglo-francês, então as duas pronúncias caem bem para ele, né? Ele foi correspondente do Financial Times em muitas capitais europeias, eu diria quase todas. Ele, assim, para ilustrar, ele cobriu muitos momentos importantes da Europa, o momento da União Europeia, o momento da guerra da usina de Chernobyl, naqueles países de conflito em Montenegro, etc. Ele também escreveu para o icônico Herald Tribune e agências como a Reuters, Bloomberg, etc., como colaborador. Seus artigos eram, na maioria, sobre economia e finanças, mas também, desde Portugal, escreveu sobre política e, às vezes, sobre turismo, sobre vinho, a região demarcada do Douro e outras regiões, lugar que ele gostava muito, assim como eu. E foi em Portugal que o conheci. Ambos fazíamos parte da Associação de Imprensa Estrangeira, sediada em Lisboa. Ele, correspondente colaborador de algumas mídias citadas, e eu como fotojornalista colaboradora do jornal brasileiro Folha de São Paulo. Como também de algumas revistas de turismo, notícias, música, como aquela revista Bis, que não existe mais, etc. A primeira vez que eu vi Patrick, numa dessas reuniões informais da Associação de Imprensa Estrangeira, ele me chamou a atenção imediatamente, porque, ele era um homem bonito, charmoso, mas principalmente porque ele segurava o livro Quarto com Vista, de E.M. Forster, de modo meio descuidado, assim, numa das mãos. E ele também me notou, então foi uma coisa assim... Nós dois. Ambos nos separamos de nossos cônjuges da altura para ficarmos juntos e isto não foi nada fácil. Escrevíamos e-mails muito românticos, trocando poemas de autores que gostávamos, ele da língua inglesa e francesa e eu alguns em português do Brasil e Portugal, mas não só. Inclusive hoje nós estivemos mais cedo espalhando algumas de suas cinzas em Richmond Park, num lugar chamado Poets Corner, e eu li 2 poemas, um de Blaise Cendrars, francês, e um de John Donne. A música e o cinema também foram um forte elo entre nós. Tínhamos muitas referências em comum e cada vez encontrávamos mais sintonias. Eu não sei colocar em palavras tudo que fomos um para o outro durante esses quase 20 anos em que estivemos juntos. E nos casamos oficialmente há apenas pouco mais de 1 ano e meio, aqui em Richmond. E ele já estava doente. Anos muito belos de paixão, companheirismo, cumplicidade, de leveza, mas também com alguns problemas e aflições, como todo casal que convive tão intensamente.
Eu o admirava e creio que ele também a mim. Nos preenchemos em muitas coisas. Eu, de certo modo, também lhe dei uma família. Não tivemos filhos juntos, ele também não teve filhos com as outras esposas, mas ele considerava muito as minhas filhas, genros, e agora a pequena Lívia, a netinha. Patrick me mostrou Londres, onde eu o encontro em todos os lugares que eu vou, e agora é meu lar, minha cidade. Não que ela esteja completamente, totalmente desvendada, mas foi a Londres que ele amava e que em mim reverberou totalmente. Hoje a amo, sobretudo Richmond, esse lugar tão especial em que vivemos por mais de 10 anos. Patrick também não poderia deixar de mencionar, cuidou de mim quando eu mesma estive muito doente há uns 10 anos atrás, mas eu sobrevivi. Ele teve muitas facetas, era divertido à sua maneira, com seu senso de humor híbrido entre o francês e o inglês, que me lembrava às vezes Monsieur Rouleau, a personagem francês de filmes inesquecíveis, entre o ingênuo, meio cômico e trapalhão, mas sempre doce e generoso personagem de Jacques Tati. Em filmes como Mon Oncle, Meu Tio, e Les Vacances de Monsieur Rouleau, Mr. Rouleau Holiday, que talvez alguns de vocês conheçam. Todos os dias, em qualquer lugar que eu esteja, eu me lembro dele, dos vários momentos que tivemos juntos em Portugal, aqui em Nice, no sul da França, que vivemos um ano em 2012, de suas palavras. Suas palavras, gestos, seu olhar, a maneira como sentia e expressava a beleza ou a indignação. Enfim, a sua paixão pela vida, e esta saudade dói muito, mas ao mesmo tempo dói graças à vida por ele ter cruzado meu caminho, nossos caminhos de forma tão intensa e amorosa, esperando que essa dor se transforme, se transmute de alguma maneira em algo mais leve. Acho que pode ser este o caminho, que Patrick continue vivendo em cada um de nós, da maneira como ele nos tocou e nos lugares onde esteve e amou. Hoje, alguns de nós distribuímos algumas de suas cinzas em Richmond Park, e agora Patrick também será parte daquelas árvores centenárias, dos animais que tanto amava e que lá vivem, da natureza que a cada ano se renova. E ele partiu num frio e escuro fevereiro, e hoje estamos nos despedindo dele com esta linda homenagem com todos vocês, em plena primavera, um dia lindo. E eu só posso dizer muito obrigada. Obrigada a você por esse relato. Simon.